Mas existe ainda mais coroa. Nós podemos dizer da coroa da alegria. E os irmãos podem abrir em Filipenses, capítulo 4, no versículo 1. Filipenses, que vem ali depois de Efésios, né? Filipenses, capítulo 4, versículo 1. E nós vamos ver aí a respeito da coroa da alegria. Coroa da alegria. E olha, eu sei que muitos irmãos aqui gostam de buscar essa coroa. E aqueles que não atentaram para isso ainda vão atentar, no sentido de eu vou viver, eu vou fazer de tudo para alcançar a coroa da alegria. Está escrito assim na palavra de Deus: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, ele está escrevendo a carta a todos os cristãos da igreja de Filipos, que era uma cidade. Então a carta é aos filipenses, aos crentes, aos regenerados, aos nascidos de novo que formavam a igreja em Filipos. Meus queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Meus queridos irmãos, minha alegria e coroa. Essa coroa, meus irmãos, a coroa da alegria, Deus tem preparado para aqueles que ganham almas, para aqueles que pregam o Evangelho da graça, né? Prega, Jesus é o Salvador, você é um pecador, nasceu pecador, como eu também nasci pecador, mas temos que reconhecer isso, e reconhecer que Jesus é o Salvador, que Ele morreu na cruz do Calvário, que Ele derramou o sangue para pagar o preço da nossa salvação. Você aceita Jesus como seu Salvador? E as pessoas aceitam aqui, aceitam ali. Então, e essa pessoa que ganha almas, ela adquire assim um desejo tão grande, uma satisfação tão grande de continuar ganhando almas, e ela vai pregando a palavra, e como que fala mesmo em Isaías 52, 7? Alegres, né? Alegres sobre os montes, os pés daqueles que pregam as boas novas. Né? Depois foi reproduzido em Romanos pelo apóstolo Paulo. Então, pregar o evangelho da graça, o evangelho da salvação, é uma coisa que leva a pessoa, o irmão, o cristão, a alcançar a coroa da alegria. E eu imagino essa coroa da alegria, irmãos. Essa coroa, repito, essa coroa será usada no início do reino milenar, né? E eu imagino essa coroa da alegria, no sentido de que você que pregou o evangelho para algumas pessoas, para muitas pessoas, eu imagino depois que nós morrermos, depois que formos aí ressuscitados, arrebatados, estivermos lá com o Senhor, imagina quando nós nos encontrarmos com aqueles para quem nós pregamos o evangelho. Que gratidão, assim alguém pregou o evangelho para mim, né? E eu recebi Jesus como meu Salvador, eu fui regenerado, eu nasci de novo. Mas aquele alguém, né, que pregou o evangelho, eu me lembro ainda, até hoje, só contar aqui um testemunho pessoal, eu aceitei Jesus como meu Salvador, isso no ano de 1969, e o pregador era o pastor Enéas Tonini. Ele pregou a palavra de Deus, né? E conforme ele pregava, eu ia recebendo aquilo para dentro de mim, e me reconhecendo pecador, e reconhecendo Jesus como Salvador, e reconhecendo que eu tinha que me entregar ao Senhor Jesus. Então o pastor Enéas Tonini pregou o evangelho para mim. Eu já falei isso pessoalmente para ele, porque ele morreu aos 101 anos de idade, né? Em 2015, ele nasceu em 2014, morreu com 101 anos de idade, e eu tive a oportunidade de inúmeras vezes ter contato com ele. Quando eu estudei no seminário em Belo Horizonte, ele era o reitor do seminário, né? Ele não ficava no seminário, mas regularmente ele estava lá. Então muitas vezes eu conversei com ele, e eu devo ter falado para ele mais de uma vez, que eu me converti quando o Senhor pregou o evangelho, assim, né? E ele ficava alegre com isso. E quantas pessoas devem ter se convertido
através da pregação do pastor Enéas Tonini. Quantas, quantas e quantas. Então, aquilo enche o pastor Enéas de alegria. E vai encher muito mais ainda quando estivermos lá com o Senhor, na hora de receber a coroa, ele vai receber a coroa da alegria. Ele vai ser uma pessoa muito alegre. Por quê? Porque foi um grande pregador do Evangelho. Ele foi um ganhador de almas, né? Espetacular. Então, pastor Enéas Tonini, eu tenho certeza, tem a coroa da alegria. Você também não quer ter a coroa da alegria? Né? Não é difícil ter a coroa da alegria. Prega o Evangelho, fala de Jesus. E as pessoas, às vezes a pessoa nem fala para você que aceitou naquele momento, mas aceitou. E lá naquele dia ela vai falar, sabe aquele dia que você pregou o Evangelho para mim? Que eu não dei muita bola não, mas eu recebi Jesus naquele momento, viu? Eu só não quis dar o meu braço a torcer, mas eu recebi. Aí você vai ficar alegre, você vai ficar alegre. Então, vamos pregar o Evangelho, vamos falar de Jesus. Não podemos deixar passar oportunidades, irmãos. Mas a gente deixa, né? A gente deixa. Às vezes distribui um folheto. Eu tenho o hábito, assim, atualmente, eu compro umas tarjetas, né? E na tarjeta vem a palavra de Deus, né? Por exemplo, eu tenho distribuído algumas aí. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Outras falam, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Crede em Deus, creia também em mim. Né? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Não é? Deixo-vos a paz. E quantas vezes, irmãos, olha, quantas vezes, são várias vezes. A minha esposa está ali, ela sempre está comigo, e ela já viu isso inúmeras vezes. Um exemplo, aqui em Rio Claro, São Paulo, viajando, né? Eu lembro um dia eu estava em Aracaju, capital do Sergipe, entramos num shopping, entramos numa loja da Vivara, e daí veio uma moça atender. Atendeu, comprei, tudo normal, aí eu tirei uma tarjeta, né? E eu oro, viu, irmãos? Eu oro para comprar a tarjeta, eu oro para carregar a tarjeta, eu oro na hora que eu for pegar, não fico escolhendo a tarjeta, porque quem sou eu para saber o que a pessoa precisa, né? Eu peço para o Senhor. Aí eu pego a tarjeta e entreguei para ela, lá na Vivara. Ela olhou, começou a chorar na hora. Chorar, de derramar lágrima. No shopping, na loja, no trabalho, diante das colegas, diante de outros clientes, fregueses, ela chorava. E depois ela falou para mim, né? Eu precisava dessa palavra. Gostoso, né? Enche o coração da gente de alegria, né? Teve uma moça, eu passei aqui quando era o lava-pés ainda, passei no caixa e peguei a tarjeta, e a tarjeta estava escrita assim, né? Naquele dia ela não me falou nada. Eu entreguei a tarjeta para ela, e a tarjeta estava escrita assim, sabe aquele sonho que você cansou de esperar? O Senhor está trabalhando nele. Eu entreguei para ela, e ela pegou, gostou, agradeceu. Passado um mês e pouco, e eu fui passar no caixa dela, ela falou assim, pastor, sabe aquela tarjeta? E já tira, ela está guardada com ela, né? Sabe aquele versículo, aquela palavra que o Senhor me deu? Pastor, a coisa que eu mais queria na vida, eu sou casada, já há alguns anos, a coisa que eu mais queria na vida era ter um filho. E eu tanto pedi isso para Deus, ela era crente, hein? Tanto pedi isso para Deus, pedi, e nada, pastor. Naquele dia que o senhor entregou a tarjeta, e que falava assim, sabe aquele sonho? Era um sonho que eu tinha, mas que eu tinha já arquivado o sonho. Mas não adianta mais pedir para Deus, não vai, não dá certo, chega, não peço mais. Mas quando o senhor me deu aquela tarjeta, e lá estava escrito do sonho, e que eu deveria insistir, eu insisti. E eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu estou grávida. Eu estou grávida. É simples, um papelzinho, uma cartolina ali pequena, com algumas coisas escritas, mas coisas escritas que se tratam da palavra de Deus. Da palavra de Deus que é viva, que é eficaz, né? Ontem, para não contar muitas coisas, ontem eu estive na Caixa Econômica Federal,
e daí a minha gerente não estava na mesa dela, estava num serviço interno lá, e ela falou para mim, vamos lá na sala em que eu estou trabalhando, né? Falei, mas é chato, né? Você atende aqui na mesa. Falei, não, vamos lá. E eu acompanhei lá dentro da caixa, no lugar que não vai cliente, não vai nada, estava ela e um moço trabalhando. E eu tirei uma tarjeta, né? Entreguei uma para ela, entreguei uma para o moço. O moço, os olhos dele encheu de lágrima na hora. Ele colocou ali na frente do computador dele e falou, essa vai ficar aqui hoje o dia inteiro. E depois eu vou levar para casa. Porque essa palavra falou comigo. Então, irmãos, nós temos que propagar a palavra de Deus. Nós temos que ganhar almas. Nós temos que incentivar pessoas. Nós temos que... a boca fala do que está cheio o coração. Está escrito em Mateus 12:34, viu? A boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, o que você vai falar? Palavra de Deus. Agora, se o seu coração estiver cheio de futebol, você vai falar do Palmeiras, né? Do Corinthians não fala não. Ele não está aqui agora, senão ele fica bravo, né? Então, nós precisamos, a boca fala do que está cheio o coração. Então, você ora, você lê a palavra, você jejua, você congrega, você ouve louvores, você ouve, né, o vocal, glórias a Deus, você ouve a música gospel, você se enche das coisas de Deus. Aí, quando você vai falar, o que vai sair? Coisas de Deus, coisas de Deus. Vai sair palavra de Deus, e você vai ser um ganhador de almas, e consequentemente, você vai receber a coroa da alegria, amém? A coroa da alegria.